Um dia a vida volta atrás e sugere outro poema, outro filme, outra peça. Ressurge na emoção, no peito da criança, na razão do adulto, na madureza do ancião. Brota feito grama, se ergue feito sol, aparece feito luz. É que um dia a gente se vê, um dia a gente se vê, olho a olho, face a face. Oi, som, alô. Um dia a gente se vê. Som. Alô? Som. Os raios, o pôr do sol, no sorriso que desponta a vida. Um dia a gente se vê. Nesse dia reconheceremos que a lágrima não foi em vão, que a saudade tinha razão, porque o amor patrocina a melhor emoção. Veremos a fé no coração da mãe, a força na alma do pai, a certeza na vida dos irmãos. E o Boa noite, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez, unidos através de Cristo, para explanar sobre um assunto que é muito pertinente para a atual situação, qual devemos sempre buscar dentro do conforto do Cristo, soluções para que a gente possa superar, entender esses momentos pelo qual estamos passando, essas dificuldades, e tenhamos sempre grande esperança e força para nos renovar e superar todas essas flagelos momentâneos. Estamos aqui com a casa vazia mais uma vez, tomando as devidas precauções, temos álcool em gel também, para quem acha que não, estamos nos precavendo também dessa pandemia. Hoje teremos a palestra com o nosso amigo Marinho. Boa noite também ao nosso querido irmão Rodrigo. Estamos aqui unidos para ajudar nosso amigo nas suas conclusões, na sua explanação. Falaremos hoje sobre a solidão, que está no coração de muitas pessoas nesse momento, devido ao isolamento pelo qual estamos passando. Vamos fazer uma prece e vocês fazem as graças da noite. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento, pedindo que Ele ilumine o nosso caminho, o nosso trilhar, os nossos pensamentos, para que a gente tenha sempre uma renovação íntima e aceitação diante das dificuldades, porque a partir do momento pelo qual nós aceitamos aquilo que nos é empregado como dever, fica mais fácil enxergarmos uma solução, enxergarmos um objetivo e termos progresso e sucesso diante de toda dificuldade. Que Jesus possa abençoar a todos, que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que assim seja, graças a Deus, né? Mais uma vez aqui, com material grande para ser explanado na noite de hoje, né? Que a paz de Jesus esteja com todos. É uma grande alegria poder estar aqui novamente. Gostaria de dar boa noite a todos os amigos, a todos os irmãos online, né? E que Jesus nos abençoe no trabalho da noite. Boa noite, Marinho. Boa noite, pessoal, os amigos aqui. Boa noite, pessoal que está aí assistindo a gente. Boa noite aos desencarnados. Brincadeira. Não, boa noite para eles também. O tema, como o Diego falou hoje, é a solidão, né?
que é um tema aí que eu acredito que muita gente, pelo menos um pouquinho, tá aí se sentindo sozinha, né? Nesse momento que a gente se desliga de todo mundo, da família, fica um tempo aí isolado, muitas vezes só com aquelas pessoas que convivem no dia a dia conosco mesmo. E a gente, mesmo estando com as pessoas ali mais importantes dentro de casa, a gente acaba se sentindo sozinho, se sentindo isolado mesmo, né? Mesmo acompanhado, a gente se sente isolado. E isso é normal, né? Até um certo ponto. Mas o problema é quando muitas vezes nós não sentimos acolhidos com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você se sentir sozinho, sentir falta de sair, de conviver com as pessoas socialmente, faz parte da lei de sociedade. É uma coisa que meio que nos obriga a querer sair, a buscar o contato humano, né? O ser humano, ele é feito individualmente, mas ele necessita do contato com a sociedade para poder evoluir, porque, como a própria lei de sociedade diz, se nós crescemos dentro de um ambiente onde não tenhamos provações para passar, nossa encarnação praticamente vai ser uma encarnação, vamos dizer assim, até fácil de passar, só que sem muito aprendizado. Porque no nosso entender até hoje da doutrina, a gente está aqui muito mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Nosso principal foco é evoluir, é crescer, e a gente só consegue dar prosseguimento, né, nesse crescimento aprendendo. Mas fora essa solidão de não se sentir acolhido, não se sentir em conjunto, incluso no meio da... Não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre isso, não? Fora essa solidão, ainda tem aquela solidão que mesmo quando nós estamos acompanhados, nós estamos no dia a dia com outras pessoas, nós nos sentimos sozinhos. Só que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não dá atenção para isso. E agora, nesse momento de isolamento, onde a gente desacelera um pouco da vida, a gente começa a pensar um pouco mais nas coisas e começa a se sentir cada vez mais infeliz. E até tem um trecho aqui de um texto que eu acho importante até ler, porque se eu for tentar explicar, pode ser que eu não passe a essência do texto que o texto passa. O texto fala assim: sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de soledade, mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas de nossa vida. Na autorrejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Logo, anulamos nossa força interior. É como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos. Então, basicamente, o que eu entendi desse texto, né, é que muitas vezes inspirados, sei lá, por coisas aleatórias, coisas externas, nós deixamos de fazer as coisas que nós realmente queremos. As coisas que realmente são importantes, que nós julgávamos muitas vezes há um tempo atrás importantes para nós, e nós acabamos mudando totalmente o rumo da nossa vida, seguindo totalmente fora daquilo. E num momento de calmaria, de pausa, que nós não estamos naquela correria do cotidiano, que estamos aí, por exemplo, nesse momento de isolamento social, que a gente para realmente para pensar nas coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente percebe o quanto às vezes a nossa vida está vazia, falta algum sentido, é aquele sentimento de um vazio existencial, que falta alguma coisa. E esse momento é um momento muito importante para a gente começar a pensar: será que o que eu estou fazendo realmente é o que eu quero, ou eu estou vivendo espelhado em alguma coisa que não é o que eu realmente queria? É importante a gente lembrar que quando a gente encarna aqui, quando a gente vem para a Terra, a gente tem uma programação, uma missão para fazer, algumas coisas que nós escolhemos
para passar por aqui. E se a gente se desvia, e isso provavelmente se dá, a gente começa a perceber isso baseado nas vontades que a gente tem na vida. As vontades que a gente tem, mas que são vontades nossas, as coisas que nós realmente queremos fazer. E às vezes a gente se baseia a nossa vida em coisas que passam na TV, em personagens de série, de filme, né? E a gente esquece de que esses personagens são personagens fictícios, eles não estão, não são pessoas reais. Outro erro, outra coisa que acontece muito é a gente se basear a nossa vida olhando a vida de outras pessoas nas redes sociais, nesse momento agora principalmente, que a gente está aí com bastante tempo ocioso, a gente começa a olhar bastante nas redes sociais e ver aí, e assim, muito poucas as pessoas que postam nas redes sociais momentos tristes. E se você começa a comparar a sua vida com a vida dessas outras pessoas, seja da TV, da série, do filme ou das redes sociais, você começa a sentir que a sua vida não tem sentido. E você vai ficar naquela ânsia, sempre buscando cada vez mais ser alguém que você não quer ser, porque você acha legal, porque parece ser legal. E nisso não é que você não possa se espelhar em outras pessoas, você pode, mas você não pode comparar a sua vida com a deles. Vocês têm alguma coisa para... Eu queria só fazer complementar. Queria que você lesse a primeira frase desse texto que você leu. Isso. Lê para a gente de novo. Sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Então, acho que o ponto-chave está aí. Quando a gente deixa de lado a verdadeira essência da nossa alma, lê o outro pedacinho que é importante também. Assim que nos distanciamos do que realmente somos. Quem somos? Filhos de Deus. Então, quando nos distanciamos de Deus, uma hora a gente vai sentir solidão. Porque está distante de Deus, está distante de Jesus, vai dar essa solidão. E aí vai ser uma cascata, né? A gente vai sentir solidão por várias outras coisas. Quando a gente tem o coração preenchido de luz, eu acho que esse sentimento não vai englobar o nosso coração. Como dizia Chico, né? A solidão só serve para a gente refletir. A gente para, a gente pensa, a gente reflete e depois a gente procura o contato novamente. Então, essa primeira colocação da frase que você colocou é essencial. Quando nos distanciamos da verdadeira essência da nossa alma. Quem que é a verdadeira essência da nossa alma? É Deus. Deus que nos criou. Quando nos distanciamos do nosso Criador, sentimos solidão. A gente vai sentir saudade dele. Quando a gente se distancia do pai e de uma mãe, que foram que nos deram a vida, que nos criaram aqui na terra, a gente sente saudade, a gente sente solidão. Então, quando a gente se distancia do nosso Pai maior, isso também dá uma solidão em nós. E isso faz a gente sofrer, a solidão vai fazer a gente sofrer. Então, é interessante a gente, nesse ponto que o Marinho colocou, foi essencial. Quanto mais distante a gente ficar de Deus, principalmente nesses momentos difíceis, nesses dias que estamos passando, não só a solidão social, mas também a solidão com Deus, distância de Deus, né? A solidão para com Deus, a gente vai sentir esse sofrimento no coração, né? Esse isolamento, estudando o que vocês estão falando, ele está causando tanta aflição nas pessoas por essa ausência de Deus, porque elas estão sós e está se tornando uma solidão de uma maneira patológica, quase uma solidão como se fosse um sentimento de doença, alguma coisa que está faltando realmente. E na realidade, é o momento que as pessoas estão ficando sós com elas mesmas, com seus próprios pensamentos, com suas próprias atitudes, com suas próprias vivências. Então, está mostrando o quão vazio elas estão, o quão mal alimentadas de valores, de princípios morais, evolutivos, que as pessoas que estão entrando nesse nível de sofrimento, se sentindo realmente essa solitude, no caso, né?
Então, estão tornando essa sensação uma verdadeira prisão. O que o Marinho exemplificou, essa questão de redes sociais, que eu acho que é muito importante a gente frisar também. As pessoas querem a todo momento mostrar que são melhores, que vivenciam uma vida maravilhosa, tirar fotos em lugares paradisíacos, em bares, em condições que ela transmita uma vida alegre. E talvez esse isolamento, essa ausência de poder mostrar a essa pessoa que ela não é, estar vivenciando a própria vida, aí vem essa questão de ausência espiritual, de ausência do Cristo, de Deus em nós, está tornando esse momento tão difícil, tão árduo, pelo qual as pessoas entram num estado de conflito consigo mesmo. E como encaixa as coisas, né? Como eu acabei de citar aqui, como o Chico disse, né? A solidão serve para a gente refletir. Então, esses momentos de solidão, começamos a refletir da nossa vida e encontramos esse vazio dentro de nós, aí sofremos. Nos deparamos com atitudes muitas vezes não tão felizes, e isso vem nos condenar, isso vem nos puxar a orelhinha, né? Então, muitas vezes essas situações de solidão também tem um lado bom, que vai fazer a gente refletir e vai fazer a gente, será que o caminho que eu estava seguindo era realmente o certo? Será que quem que eu estou tomando como exemplo, como você falou, é realmente o exemplo que eu preciso para a minha vida? Né? Então, isso é muito, muito interessante, essa primeira parte que você colocou, é sensacional. Sensacional. E para que a nossa essência volte, para que a nossa essência emerja de dentro desse ser idealizado, né, que nós colocamos, a gente precisa abandonar esse ser idealizado. A gente precisa... Acho que está dando microfone aí. A gente precisa voltar a ser realmente quem nós éramos, deixando de lado tudo que nos cobra. Não é uma libertinagem, não é para você abandonar tudo na vida e fazer só o que você quer, mas é buscar aquilo que você realmente considera importante e buscar também um tempo para crescer espiritualmente, porque eu vejo muitas vezes que as pessoas têm tempo para tudo, menos para buscar alguma coisa. Eu não estou nem dizendo religiosamente, mas buscar algo que te faça evoluir. A religião hoje ela é tomada como um norte para a gente entender qual que é o certo, qual que é o errado, mas tem as noções morais e éticas também que estão aí para a gente poder tentar crescer, melhorar um defeito a cada dia, agora que a gente está tendo aí tempo, desacelerando, né? E deixar de querer só ter um sucesso às vezes ou profissional, ou querer, como o Diego mesmo estava falando, demonstrar que está feliz nas redes sociais. Quantas vezes a pessoa... gente, não é uma crítica à pessoa que gosta de fazer isso, mas é que tem pessoas que não fazem porque gostam. É isso que é importante deixar claro também. Mas a pessoa, ao invés dela sentar e apreciar um prato de comida, primeiro ela tira uma foto e posta nas redes sociais, para mostrar que ela está comendo, né? E não é que a pessoa às vezes gosta, ela fez um prato bonito, ela quer tirar uma foto e mostrar para as pessoas, é um direito dela. Só que não é se aquilo se torna uma necessidade, e se ela faz aquilo, às vezes ela nem aprecia tanto a comida, mas ela aprecia mais a foto. Ela não consegue, se um dia, por exemplo, ela esquece de postar a foto, isso é só um exemplo, como várias outras coisas. A pessoa ela tem que sair num final de semana, se ela não sair, ela entra numa depressão, se ela não está conseguindo demonstrar a felicidade dela para as outras pessoas, é porque ela realmente talvez não esteja feliz. Pegando uma ligação entre as coisas, né? Essa ausência dela de poder fazer essas coisas cria uma frustração, né? Essa frustração, às vezes, a impossibilidade de ela se mostrar essa pessoa com esses valores que vinham, cria essa impossibilidade dela se transmitir. Isso causa uma reclusão dela social, até nas próprias redes sociais, porque hoje nós estamos em questão de isolamento físico. Não é um isolamento de contato,
Em momento algum eu posso deixar de ligar para uma pessoa, estou impedido de entrar em contato com uma pessoa, seja uma chamada de vídeo, uma ligação, mensagens. Eu posso interagir com as pessoas o tempo todo. Então, mas talvez essa questão de não poder se promover para as pessoas causa essa reclusão social em questões de redes, né? E nisso sente a pessoa esse estado de solidão, ela acaba se ausentando de si mesmo, né? Então acaba criando um estágio de frustração que pode levar a uma depressão, e esse sentimento de solidão é parte patológica da depressão, né? Uma colocação interessante também que eu acho, pegando um gancho no Marinho falou, sobre a libertinagem, né? A pessoa muitas vezes se sente sozinha, ela tem que buscar o que ela é e ela quer fazer o que ela quer. Não funciona bem dessa maneira. É interessante que ele colocou, que ele deixou bem claro que não funciona assim, não é fazer o que quer. Porque quando a pessoa procura Deus, quando a pessoa procura uma religião, o que significa religião? Religar-se. Religar-se com Deus, religar-se com Jesus, religar-se com alguma coisa maior, né? Então, quando a gente se religa com Ele, a gente procura uma religião. E toda religião existem regras. Toda religião tem uma doutrina a ser seguida. Nós espíritas temos os nossos livros para poder nos dar orientação de como viver. O evangélico, a mesma coisa. Não nos devemos adequar ao Evangelho, não adequar o Evangelho a nós. Assistimos um vídeo dessa semana daquele pastor evangélico que foi maravilhoso. Então, quando a gente estou solidão, mas eu preciso ser livre, eu preciso buscar, eu preciso fazer o que quiser, mas se você não buscar Deus, se você não buscar a luz, se você não buscar Jesus ou alguma coisa que te complete, você vai ainda sentir aquela solidão. Aí quando você busca uma religião, existem regras para você seguir, com certeza. Aí a pessoa se sente assim, nossa, mas tem regras? Tem, a gente precisa seguir essas regras, né? E a gente tem que acostumar com isso, isso vai dar segurança para nós, essas regras. E a gente tem a certeza que seguindo essas normas, esses ensinamentos de Jesus, a vida vai fluir melhor. Independente se a pessoa é evangélica, se é espírita, se é católica, se é judia, o que ela for. Se ela seguir as regras, a gente tem exemplos maravilhosos dentro dessas religiões de pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Então, não é porque eu quero ser livre, eu vou fazer o que eu quiser, mas quando eu procuro uma religião eu vou me sentir preso. Não. Aquela conexão com Jesus vai fazer o seu espírito ser livre. Vai fazer você sentir a verdadeira liberdade, que é se conectar com o Pai, né? Isso que você colocou é maravilhoso. A gente não confunde solidão, então vou ser liberto. Quando eu vou ser liberto, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Está aí, essa pandemia, existem regras para a gente seguir hoje. Tem muita gente que está entrando por aqui e saindo por aqui. Mas isso serve de exemplo para nós. São regras da ciência, que também devemos seguir, não é verdade? São regras que devemos seguir. Disciplina. E assim como tem as regras do direito, que a gente também tem que seguir, que são as regras civis para manter... Mas voltando aqui ao assunto, né? A gente falando, a mesma felicidade que serve para um, não serve para o outro. Então, quando a gente começa a querer comparar a nossa vida com a de outras pessoas, desses infinitos exemplos que eu citei aí, a gente começa a fazer a seguinte pergunta, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Se é isso mesmo que me faz feliz, né? Ou será que no caso, eu estou vivendo um modelo que está sendo meio que imposto para mim, né? E aí tem uma frase que o Diego, a gente estava conversando sobre o tema, o Diego me mandou. Eu até anotei, deixei anotado aqui, ó. Não sei se foi bem você mesmo. Enfim. Se for frase boa, não é minha. Ter o que você não precisa, com o dinheiro que você não possui, para mostrar a alguém que você não gosta. Então, quantas vezes a gente está fazendo... Quantas vezes a gente está fazendo aí muita coisa na nossa vida que não é o que a gente quer fazer, mas a gente está fazendo porque socialmente é aceitável, porque é bonito, entendeu? Às vezes, eu, por exemplo, eu não tenho muito o hábito de beber na minha casa. E
se eu estou em casa, é muito difícil eu chegar lá, ou, por exemplo, depois do trabalho e abrir uma latinha de cerveja, uma garrafa, ou tomar alguma coisa. Tem os dias certos, que às vezes, quando eu estou com meu pai lá, eu tomo uma cervejinha, alguma coisa, mas é um momento de descontração meu e dele, é 1, 2 cervejinhas só para a gente conversar ali, mas eu não tenho esse hábito. E aí a gente vê pessoal aí todo dia chega do serviço e abre uma cerveja lá, parece ser a melhor coisa do mundo, mas será que ele está fazendo isso porque realmente gosta? Ou está fazendo porque é uma coisa que todo mundo está fazendo e gosta? Ou às vezes alguém próximo a ele fazia isso e ele achou interessante, ele se espelhou naquela pessoa. Lógico que tem muitas vezes que a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa, a gente acha legal e a gente começa a fazer aquilo, mas porque a gente também gostou daquela ideia. Então tem sempre uma separação, mas será que eu estou fazendo isso porque parece socialmente aceitável, ou se é uma coisa que eu gosto de fazer? É essa pergunta que a gente tem que sempre fazer, né? Porque quando a gente foge, como já falei, né? Quando a gente renuncia, até vou ler a frase aqui para não fugir, né? A renúncia de nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes havíamos sentido. Quando a gente se liberta dessa idealização que de certa forma acabamos nós mesmos impondo nas nossas vidas, a gente se sente liberto. A gente sente uma sensação de você não ser obrigado a nada. Você faz aquilo que você quer. Você não tem que agradar ninguém. Tudo que você faz é porque você quer, mas isso é lógico, dentro de um conceito moral. É uma coisa que você vai fazer, mas que não, ou que você vai deixar de fazer, mas que não vai afetar ninguém ao seu redor de uma certa forma. Como, por exemplo, um exemplo claro agora que eu citei, você chegar do trabalho e abrir uma cerveja. Se isso muda alguma coisa na sua vida e te deixa mais feliz, é você com as suas consequências. Agora, se você está fazendo isso porque você acha que as outras pessoas vão te achar melhor por isso, se você se espelha num conceito social por conta disso, você precisa rever tudo isso nesse momento. Acho interessante também a gente fazer uma colocação. Como você disse, existem pessoas que vão tomar atitudes para poder agradar as outras, agradar sim, eu vou fazer porque é que ele está fazendo. E tem pessoas que vão fazer porque gostam. Exatamente. Aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o que realmente aquela pessoa gosta? Qual que é o verdadeiro sentido dela? Será que ela está pensando no bem ou será que ela está pensando no mal, numa coisa errada? Né? Porque muitas vezes eu vou falar assim, eu vou fazer o que eu gosto, mas meus pensamentos são ruins. Mas é aquilo que eu gosto, então meu exemplo não está muito legal para as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu vou fazer o que eu gosto. Nossa, mas será que vou ser um bom exemplo? Não vou ser, então não vou fazer. Então vou me corrigir aqui. Aí a gente volta lá no começo da palestra. A solidão para fazer a gente refletir. Porque eu sou uma pessoa que dou um mau exemplo, esse momento de solidão vai fazer eu falar assim, nossa, cara, eu estou dando um mau exemplo para a sociedade. Estou dando um mau exemplo para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, para um filho, para um amigo. Será que essa atitude que eu estou tomando... Nossa, verdade, eu preciso mudar essa minha atitude. Aí eu acho um sentido legal. A gente fazer o que gosta. Fazer o bem. Então, né? Isso a gente fazer o bem. Mas se a gente for tomar uma atitude, eu vou fazer o que eu gosto, mas o meu exemplo não é muito legal, então precisa de um puxãozinho de orelha em nós, para poder a gente dar uma brecada, assim, não é fazer o que eu gosto, eu tenho que fazer, é aquela história, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Tudo é lícito, nem tudo me convém. Isso que você colocou é um método da gente refletir maravilhoso, né? Maravilhoso. Expandindo essa questão dessas reflexões que vocês estão falando, de que esse momento transpõe as pessoas de poderem fazer coisas boas ou ruins, um ato que está ao tempo todo bombardeando as pessoas, por exemplo, são as fake news, dessa situação pelo qual estamos vivendo. E isso, muita gente fica se alimentando de informações e não tem a preocupação de buscar, procurar a fonte, ver se é verdadeiro ou não.
E isso vai apenas crescendo os pensamentos obsessivos e transtornados que essa pessoa que está vivendo esse momento de solidão, está tendo um transtorno ali de se sentir só, isso só vai agravando esse tipo de pensamento dela, entendeu? Não vai auxiliando em nada. Então, seria um momento pelo qual você falou, de nós estarmos sós, de conhecer a nós mesmos, né? De buscar saber quais são minhas imperfeições para corrigir. Também. É um momento de eu estar comigo mesmo, de eu me entender, para poder ajudar uma pessoa, para poder fazer o bem a alguém. É o momento de eu me renovar. É aquele famoso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Só que eu só posso amar a Deus e ao próximo se eu souber me amar e saber o que é o amor, para poder passar isso às pessoas e reconhecer isso quando eu recebo. Então seria esse momento de solidão para nós podermos nos conhecer, para saber o bem que eu posso fazer a mim mesmo, para fazer o bem ao próximo e reconhecer o bem que o próximo faz a mim também. Esse sobre fake news é sensacional, né? Porque a gente segue Jesus, tem como modelo e guia Jesus, né? Jesus consola, né? E a gente vê essas fake news, elas não consolam, elas desesperam as pessoas. E a pessoa está num momento de solidão, num momento de aflição, ela vai se desesperar mais ainda. Então, muitas vezes, quando você for tomar uma atitude, para a gente pensar nisso, a gente precisa consolar. A gente tem que ter o argumento técnico para mostrar a gravidade, mas essas pessoas que estão passando por esses momentos difíceis de solidão, se deparando com o íntimo dela, ela precisa ser consolada também. Eu acho que a cada semana, porque não passa direto, mas pelo menos uma vez por mês eu assisto aquele filme do Pat Adams. Para mim é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Então, tem um exemplo maravilhoso lá. Eles estão na faculdade de medicina, no 2º ou 3º ano, e eles começam a andar no hospital, a atender pacientes, a começar a fazer uma anamnese e atender pacientes. E o professor com um grupo de alunos. E tem uma paciente no corredor deitada, com umas feridas no pé, gangrena no pé, e os alunos perguntam, e essa paciente? Ele fala assim, essa é uma paciente diabetes mellitus tipo 1. Qual o tratamento? Controlar a glicemia e possivelmente tratar as feridas e possivelmente amputar os pés. Você acha que consolou uma irmã dessa? O Pat Adams estava lá no fundo da turma, ele simplesmente colocou a cabeça assim e disse para ela assim, para o professor, perdão, qual que é o nome da paciente? A paciente olhou, sorriu e falou assim, meu nome é fulana. Aí ele falou assim, melhoras para você. Então, ele consolou ela, os outros só desesperou. Então, nessas situações de solidão, vamos consolar as pessoas quando a gente se deparar com situações assim, né? Quem puder, assista, e assista, e reassista, e reassista. Não tem mais locador hoje em dia, mas na internet deve ter toda hora. Então, assistam esse filme, Pat Adams é maravilhoso. Não foi propaganda não, viu? Que é velho já. Então, e a importância dessa reforma íntima, né? Eu vou até ler o texto aqui de novo, que eu achei muito fantástico esse texto. Eu acho interessante ser passado o texto na íntegra, assim, depois eu vou passar a referência no final do texto, da palestra. O ser idealizado é uma fantasia mental, é uma imitação inflexível, construída artificialmente sobre uma combinação de dois básicos comportamentos neuróticos, a saber, adotar padrões existenciais super rígidos, impossíveis de ser atingidos, e alimentar o orgulho de acreditar-se onipotente, superior e invulnerável. Então, mais uma vez, voltando na questão dos filmes, das séries, dos livros, o que eu estava falando da questão do espelhamento, da comparação da nossa vida com as vidas alheias, é que a gente começa a querer achar que nós não temos direito de falhar. E aí, nesse momento que a gente para, a gente começa a entrar em desespero, porque eu preciso conquistar, eu preciso chegar no meu objetivo. E para o seu interior, o que você está trabalhando? O que você está fazendo para melhorar o seu interior, né? Você assume aí esse padrão, essa personalidade aí, que muitas vezes é fictícia. Você vê o dia inteiro da pessoa ali,
Mas ali é um ator que está atuando, ele não está vivendo tudo aquilo. Sabe-se lá se existe uma pessoa que faz tudo que aquele faz. Você vê a pessoa, ela trabalha 10 horas por dia, ela consegue chegar em casa, comer alguma coisa rapidinho, fazer uma academia, ela está sempre com um corpo bem trabalhado, vamos dizer assim, ela consegue ter tempo para estudar, tudo que ela tenta fazer na vida dá certo, né? Todos os objetivos que ela almeja sempre, a maioria dão certo. E aí a gente começa a espelhar a nossa vida na vida desses irmãos, dessas pessoas, dessas personalidades aí, e a gente se frustra. Por quê? Porque a gente vai fazer a primeira coisa, tal, já não dá certo. Ah, beleza, tentar de novo. Aí você vai fazer a segunda, tal, não dá certo de novo. Aí você tira 5 minutinhos ali e vai olhar nas redes sociais, 10 minutinhos que você está olhando, você vê um monte de foto de todo mundo feliz e você está ali na fossa. Porque você tentou fazer tal coisa, não deu certo. Como que a gente se comporta? Como que você vai estar bem interiormente com você, se você está sempre comparando a sua vida e vendo só o melhor da vida de outras pessoas? Você nunca está vendo o que elas passam, os perrengues que elas passam no dia a dia. Como que você pode comparar a sua vida ali, que você está vendo por inteira, com a vida de uma pessoa que você está conhecendo ali 5, 10% que ela está expondo? Ou pior ainda, com uma personalidade, com um ser fictício de um filme ou de uma série. Não, a gente não pode comparar as nossas vidas nunca com nada, né? Porque não faz muito sentido, a gente está fugindo da realidade. Eu sei disso porque tem uma amiga que a gente conversa bastante sobre essas coisas e ela estava me falando a gente sempre conversa um com o outro sobre os problemas que a gente tem na vida, um serve meio que de psicólogo para o outro, e ela estava contando várias coisas que ela tem passado e eu comecei eu parei para analisar e comecei a ver, e olha, tipo, como a gente se baseia, né? Se olhar as redes sociais dela, você não fala que ela passa por 1/3 das coisas que ela passa. E ela passa por bastante dificuldade, como todos nós. Só que aí que eu comecei a refletir, que foi até, inclusive, o que eu comecei a pensar sobre como escrever esse tema, sobre como escrever isso aqui, como falar sobre isso, porque eu acho que nesse momento agora a gente está muito mais focado em redes sociais ou em filmes e séries aí, e a gente está sempre tentando comparar a nossa vida. Então eu achei muito necessário falar disso para mostrar para as pessoas que está tudo bem, que essa é a sua vida, é o seu trajeto, é a sua escolha, e se o outro está tendo sucesso, mesmo que o outro tenha todo o sucesso que você acha que ele tem, está tudo bem, você não é o outro. A gente reencarnou aqui, cada um com as coisas que tem que espiar. Às vezes é uma questão muito material, né? É um valor muito material. As pessoas tentam se espelhar muito na parte material, no sucesso material das pessoas. E se o sucesso material fosse a solução para tudo, nós não teríamos cantores, atores, pessoas bem-sucedidas em suas vidas com depressão, que buscam às vezes até suicídio, ou pelo menos têm pensamentos desse tipo de obsessão. Então você vê que a espiritualidade, não espiritismo, espiritualidade, Jesus, todos os atos morais, eles moram em qualquer ambiente, dentro da maior simplicidade possível. Eu acho que é até mais fácil você ter um valor espiritual, um valor cristão, que esse sim edifica as pessoas, porque você vê uma pessoa que tem uma fé, que tem um apego espiritual, uma confiança em Deus, uma plenitude de qualquer dificuldade, aí você vê a real felicidade da pessoa. São felicidades distintas. Uma é um momento de conquista por algo material. A outra é uma felicidade plena pelo aquilo que você realmente vive, porque é aquilo que você sente, é aquilo que te edifica, é aquilo que te faz melhor. Então você vê que são valores diferentes. Uns são valores que você constrói aqui, o próprio desencarne faz com que você se desvincule de tudo isso, e quando o valor moral e espiritual, que te mantém sempre acompanhado, você nunca se sente só quando você tem fé,
e esse o desencarna não desfaz. É o que te carrega, esse é o seu verdadeiro tesouro, né? Sim, eu particularmente eu já tentei seguir, se parecer com pessoas. Quando eu era novo, meu sonho era ser o Michael Jackson. Eu virei cover do Michael Jackson uma época. Me decepcionei porque um dia eu fui numa festinha de uma criança, tinha um outro amiguinho meu que dançou muito melhor que eu. A partir dali eu decidi parar com o meu trabalho de cover. Zico, Ronaldo, Fenômeno, quem não quis ser eles? Mas depois você começa a conhecer um personagem que é nosso guia, que é nosso modelo para poder seguir, e quando você procura seguir ele, você não se arrepende, que é Jesus. E não é careta seguir Jesus. Muitas vezes a juventude pensa, né? Não, mas eu vou no centro, eu vou na igreja evangélica, mas tem umas regras, eu não vou poder sair com meus amigos. Claro que você pode sair, claro que você pode conversar, claro que você pode se encontrar com os amigos, dar risada, brincar, dançar, se divertir. Imagina que maravilhoso você conhecer da palavra de Jesus e naquele meio de amiguinhos, você começar a colocar os exemplos de Jesus, e eles vão ver, nossa, ele segue um cara tão legal, né, que eu achava que era careta, ele segue um cara tão legal, e ele brinca, ele dança, ele se diverte, ele conversa, ele está aqui conosco, né? Então, sigamos Jesus, tomamos como exemplo ele, isso é maravilhoso, né? Isso não é precisa maravilhoso. ficar só para seguir Jesus, né? Não precisa, né? Muitas vezes a juventude tem esse um pouco de distanciamento de religião, porque é careta, porque não tem isso. Você vai ver quanto é maravilhoso você ajudar o próximo, você ser o exemplo dentro de casa, você estudar a palavra de Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então, quando eu conheci, né, Jesus e tomei ele como exemplo, ele me deu um suporte tão grande na minha vida, que independente das dificuldades, são várias, a gente passa todos os dias, esse exemplo nos dá força de passar, esse exemplo nos dá força de passar por esses dias difíceis, e não somos só nós que passamos por isso. Meu pai conta, antigamente, imagina a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a dificuldade que foi, né? Milhões, não morreu sempre, morreu milhões de pessoas, e toda vida que se perde é sentida por alguém. E quando seguimos Jesus, achamos consolo nisso, achamos consolo na palavra dele, né? Então, se a gente for procurar um exemplo para seguir, né, pode ser que não vai, tenta pelo menos seguir ele. Garanto que nós não vamos se arrepender. Né? Nós estamos tendo que nos habituar a amar sem ter contato, né? E isso na doutrina espírita é cotidiano, pode-se dizer. Sim. Pensamento, né? Pensamento. Jesus nos ama e no som do pensamento, ele não precisa estar aqui do nosso lado. O pensamento dele está vagando pelo mundo inteiro. Passa por todas as mentes de todos os irmãozinhos dele. Podemos também mandar vibrações boas, sem poder ter contato. Igual o Diego falou, uma ligação, uma pessoa pensou em alguém durante o dia, meu amigo, liga para essa pessoa, manda uma mensagem. Eu estou fazendo assim. Às vezes eu estou em casa, assim, lá no sítio, mexendo com os cavalos, fazendo alguma coisa, eu lembrei de alguém e falei assim, pode ser que ela não esteja precisando de nada, mas eu vou mandar. Porque às vezes a pessoa está se sentindo sozinha e se veio uma inspiração, manda. Um amigo, como é que você está? O parente, um primo, manda. Porque garanto para você que a inspiração é divina. Aí você vai mandar, garanto que vai ter bons frutos, né? Garanto que vai ter bons frutos. E é que nem o Diego falou, né? A gente vivencia isso aí a cada dia, esse amar distante, né? A gente vivencia isso aí na doutrina mesma, né? Quantidade de pessoas que já perderam os entes queridos aí tão próximos e estão aí recebendo consolo através das cartas. Agora está um pouco mais distante aí, porque por conta da pandemia os trabalhos estão interrompidos, né? Estão adiados, né? Mas o que vocês falaram, eu te lembrei de uma coisa aqui. Já parou para reparar que tem muita gente que não tem acesso, por exemplo, a redes sociais, não é uma pessoa que assiste muito TV, e a pessoa ela é feliz do jeito que ela vive. A pessoa às vezes é simples, não tem um décimo, não tem uma criança. A maioria das crianças hoje em dia que não tem acesso
na nossa época, que a gente já não tinha tanto acesso aí, era algumas propagandas que tinha na TV só, o quanto, quando a gente era criança, eu pelo menos era uma criança bem feliz, e não era por ter tudo que queria, não, graças a Deus nunca faltou nada assim em casa, mas a gente também não tinha tudo que queria, não, e a gente dava valor a cada brinquedinho que a gente ganhava, a cada coisa, a oportunidade de poder sair, brincar com os amigos na rua, sabe? Era uma coisa que a gente valorizava tanto. Hoje a gente... outra coisa, um exemplo, né? É legal, às vezes você está aí dentro da sua casa sentindo tanta falta, né? Das pessoas que estão para fora, e você está lá dentro com a sua própria família e não está aproveitando o momento com eles. É um momento que eu acho que a gente tem que valorizar o momento, a gente não pode viver pensando no futuro, a gente tem que valorizar o momento presente. Aquele dia você está ali, poxa, eu estou aqui, eu estou com pessoas importantes, eu vou valorizar quem está aqui. Eu não preciso ficar me preocupando com o que vai acontecer amanhã ou depois, eu tenho que valorizar o hoje. Amanhã, talvez aquela pessoa que está aqui do meu lado, pode ser que ela não esteja, por diversos motivos. Assim como já aconteceu, da gente ter a oportunidade de estar com pessoas que hoje a gente está sentindo falta, seja porque partiram para o outro plano, seja porque estão aqui hoje, nesse isolamento aí, a gente está um pouco afastado, né? Mas seja qual for o motivo que a gente teve, e a gente não aproveitou. Então isso fica para nós valorizarmos a oportunidade que a gente tem de conviver com as pessoas que a gente gosta e que a gente negligencia muito, ou seja uma visita, uma ligação, uma conversa, alguma coisa, para realmente valorizarmos e valorizar as coisas que a gente tem na vida. Porque tem gente que tem muito menos do que a gente tem e está feliz. Tem gente que não conquistou 10% do que a gente já conquistou, não é nem do que a gente almeja conquistar. Aí na questão voltando na questão dos bens materiais, né? E olhar um pouco para dentro e pensar no que você está deixando de moral para as pessoas ao seu redor. O que você faz hoje na sua vida que você se orgulha moralmente? Você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa que não guarda rancor? Qual que seria uma virtude sua hoje que você está deixando como exemplo para a sociedade, seja para uma pessoa ao seu redor, que você fez um ato bom? Entendeu? O que eu quero deixar bem explícito é para a gente valorizar mais a nossa vida, o que a gente realmente quer fazer na nossa vida, mas não no sentido, como a gente até mesmo falou com o Rodrigo, é sempre bom reforçar, não é no sentido de banalizar a situação, de eu vou fazer só o que eu quero e o resto do pessoal que se lasque, entendeu? Não é assim. A gente tem que fazer, mas é assim, é uma coisa que você faz para você e que não vai afetar, você fazendo ou deixando de fazer, não vai afetar as pessoas ao seu redor, mas vai te fazer feliz. Seja um curso, uma faculdade, o seu trabalho, o que você quer fazer. Se uma mudança de trabalho, uma mudança de alguma coisa na sua vida não for causar uma afetação tão grande, não for abalar toda a sua vida e for uma coisa que vai te fazer feliz, você precisa tomar as medidas, não precisa ser de imediato, mas de pouquinho em pouquinho, e fazendo uma coisinha, faz um cursinho, alguma coisa aqui, vai fazendo aí uma readaptação na sua vida, mas para você viver, não acordando, por exemplo, de manhã e pensando, poxa, mais um dia de trabalho, mais um dia que eu vou ter que acordar e trabalhar, e que você acorde e vá feliz trabalhar. Isso que eu acho também importante, a gente refletir nas coisas que vão te deixar feliz, né? Se tudo que você está fazendo na sua vida hoje são coisas que você quer fazer, ou muitas vezes coisas que a gente não quer fazer, mas que a gente precisa, mas que a gente reflita sobre isso, né? Eu vou ler até aqui mais uma frase, e depois eu vou abrir para os meninos se eles quiserem falar alguma coisa. Ninguém é capaz de seguir sua verdadeira estrada existencial se não refletir sobre a sua essência. Não encontraremos o caminho de que verdadeiramente necessitamos se nós mesmos não o buscarmos, usando os nossos inerentes recursos da alma para perceber as inarticuladas orientações divinas em nós. Uma questão que influencia muito em tudo isso que você falou é a questão do imediatismo que as pessoas esperam as coisas hoje, né?
elas não têm mais a paciência para que tudo se desenvolva, para que o fruto que ela está plantando gere a colheita, né? Então, isso acaba intensificando, essa ansiedade que o imediatismo causa, acaba intensificando essas frustrações, essa sensação das pessoas estarem presas hoje, né? Então, estão tão preocupados com o exterior, com o que está acontecendo, ou que poderia estar acontecendo lá fora, que não vê o benefício que está ocorrendo a todo momento em sua volta, inclusive dentro de si mesmo. Nós estamos passando por um momento de reflexão muito grande. Essa pandemia, esse isolamento, essa situação, ela está dando oportunidades às pessoas, para que elas tenham condições oportunas. Eu li isso numa carta de um menino que escreveu esses dias para a mãe, e ele falava que você tem que saber separar o que é oportuno e o que é oportunista. São condições totalmente diversas. Então, nós temos condições agora de sermos oportunos, de aproveitar essa situação para progredir, para renovar, para desfazer do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas vaidades, de a gente desprender de valores que não são valores que vão me edificar moralmente. Nós temos essa oportunidade com essa situação de nos renovar, de oferecer mais de nós mesmos, para nós e para aqueles que estão à nossa volta, para aquele pequeno ciclo que cercamos agora, que é a família que convive dentro do nosso lar. Então nós temos essa intensificação desse convívio como um benefício. Nós estamos podendo nos renovar, conhecer melhor as pessoas que estão à nossa volta, enquanto nós vivemos tão presos às coisas exteriores. Então está surgindo para nós aí essa não solidão. Nós não nos sentimos sós, porque nós estamos com Jesus ao tempo todo, nos amparando, nos dando as condições, nossos mentores e as pessoas que estão à nossa volta. Um exemplo maravilhoso sobre ser oportuno e ser oportunista, né? Nesses dias de hoje, a gente vê pessoas dando exemplos maravilhosos, todos, né? Auxiliando na compra de álcool em gel, cesta básica, orientando corretamente as pessoas sendo responsáveis com a quarentena, né? Não propagando, não disseminando esse vírus, são exemplos maravilhosos. Mas a gente vê também oportunistas, né? Colocando preços excessivos em cima de álcool em gel. Então isso é a diferença de ser oportuno na situação, em ajudar, e aqueles oportunistas. Só exemplificando isso que o Diego falou. Mas eu queria fazer uma colocação, a última, antes de você concluir, uma reflexão que me veio hoje de tarde. Eu fiz essa pergunta para mim, vou fazer para você, para o Diego, para os amigos que estão nos assistindo, sobre solidão. A gente está falando da pessoa ser sozinha, se a pessoa se resguardar, isso causar um sofrimento, mas eu acho que tem um negócio pior, no meu modo de ver. Você já causou solidão a alguém? Você já causou solidão a alguém? Porque a gente consegue causar solidão a alguém dentro de casa, dentro da família, dentro do lar, deixar um pai e uma mãe sem conversar, ficar mexendo no celular e esquecer de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a mãe. Isso eu estou falando dentro de casa, hein? Não estamos nem... Vamos esquecer um pouco o mundo de fora, porque a gente está se resguardado hoje. Mas na hora que a gente tem... Ali no asilo, aqueles velhinhos que são sozinhos, a gente sabe disso, a gente causou solidão a alguém, e acho que isso é ruim, isso é difícil. Para uma esposa, para um marido, vice-versa, muitas vezes, nos dias difíceis, um fica sem conversar com o outro, fica naquela distância, fala assim, nossa, eu não sei o que, vai esfriando com um filho. Então, vamos nos atentar para não causarmos solidão a alguém. Né? Vamos nos atentar a isso, porque causar solidão a alguém é triste, se distanciar de alguém é triste, e muitas vezes aquela pessoa está precisando de nós, né? Então eu acho isso uma reflexão para cada um. Será que a gente já causou solidão a alguém? Eu já. Vamos nos refletir quanto a isso, né? Para a gente
não causar solidão a ninguém, não proporcionar solidão a ninguém. Um abraço, um aperto de mão, um carinho. Nesses dias, né? Mas um simples bom dia, né? Um sorriso, atenção, né? um sorriso. Então vamos nos atentar para essa situação. E se a gente tomar essa atitude de causar solidão para alguém, acho que é triste, né? Muito perfeita a sua reflexão, viu? Muito perfeita mesmo. Muito plausível e sirva para todos nós pensarmos nessa condição, né? Importante. E você falou disso, eu lembrei, eu só fazer uma reflexão aqui. Eu lembrei de um eu lembrei de um amigo, olha, isso já faz um tempinho. Eu tô uns 8 anos, mais ou menos uns 9 anos atrás, eu trabalhava em outro local, eu trabalhava com um amigo meu que tinha morado no Japão. E ele me contou que lá as pessoas, elas eram distantes, eram estranhas assim uma com as outras, né? Eu comecei a achar aquilo um absurdo quando ele me contou, né? Que as pessoas não davam atenção umas para as outras, se sentavam numa mesa para almoçar, para fazer alguma coisa juntos, ficavam mexendo no celular, ninguém conversava com ninguém. Diz que até algumas das mulheres lá no Japão, elas preferiam o brasileiro, que diz que o brasileiro era mais atencioso, né? E isso eu acho que foi um período que hoje a gente está vendo que aqui no Brasil está chegando no mesmo nível. A única diferença é a de tempo em que a tecnologia chega. A tecnologia está chegando aqui no Brasil e a gente vê quase a mesma coisa. Ainda está tendo um certo controle, né? Acho que a gente ainda está vindo com um certo aprendizado, e o brasileiro, talvez por ser um pouco mais sociável, por gostar de conversar muito, às vezes, com a presença, e tem muita gente refletindo já sobre essa questão de você estar presente, mas distante, como você falou, de causar solidão. Eu lembrei por conta disso. Acredito que já tenha começado um pouco essa reflexão, né? Mas eu lembrei disso, eu achava, nossa, fiquei até, o preconceito, né? Fiquei pensando, nossa, o pessoal lá é frio, né? Um pessoal estranho. E aí agora a gente vê aqui no Brasil quase acontecendo a mesma coisa, né? A gente só está com um tempinho aí, com um delay de atraso, mas basicamente está no mesmo, né? A gente não pode rejeitar essa sensação, esse sentimento, né? Isso, como já dissemos, não é para agir com uma liberdade indiscriminada, mas também é para saber controlar esse sentimento. A gente precisa saber o que a gente realmente quer para a nossa vida, né? Eu acho que a reflexão do texto de hoje, que eu queria chegar, acho que vocês me ajudaram bastante a explanar isso, mas é para nós nos preocuparmos mais com o que nós queremos, com a nossa essência, com o que nós realmente somos. E aí, se não é uma coisa boa, como o Rodrigo mesmo deixou evidente aqui, para a gente tentar trabalhar. Porque eu tenho certeza que ninguém quer amanhã ou depois ser lembrado como uma pessoa que foi ruim. Se você puder ver alguém falar sobre você depois que você tiver partido para o outro plano, eu tenho certeza que ninguém aqui, que ninguém no mundo, acho que quer ser lembrado como uma pessoa ruim, como uma pessoa que fazia o mal para as outras pessoas, uma pessoa que tinha uma presença indesejada. Eu acredito que todo mundo quer ser lembrado pelo menos por alguém com algum sentimento bom, né? E então a reflexão de tudo isso é nós tomarmos as atitudes da nossa vida baseados naquilo em quem nós realmente somos. Uma faculdade que eu quero fazer, eu vou fazer aquela faculdade porque eu quero, ou porque, por exemplo, eu estou sofrendo a influência dos meus pais, dos meus amigos. Eu vou fazer aquilo porque aquilo dá dinheiro, mas porque eu quero ser sociavelmente aceito, eu quero ser uma pessoa que tem bastante bens, mas para ser aceito socialmente, ou eu quero trabalhar naquilo, mas não estou realizando um trabalho que eu odeio, né? Vou fazer um trabalho que eu não gosto, ou eu quero fazer uma coisa que às vezes não me traga uma remuneração tão boa, mas que eu vou todo dia acordar e trabalhar feliz, e vou fazer as pessoas que estão ao meu redor ali serem felizes também. Eu acho que é importante que
a gente esclarecer que, refletir que se a gente fica sozinho e a gente está incomodado em ficar sozinho, isso não é ficar sozinho um mês, um ano, e sozinho assim, ficar sem essa rotina, essa correria. Se quando a gente está aí meia hora, uma hora sozinho, a gente não gosta dessa sensação, significa que você não gosta da sua própria companhia. E aí, você tem que parar para refletir no que você realmente está fazendo na sua vida, porque para você não gostar da sua companhia, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E aqui eu não vou conseguir trazer a fórmula mágica para cada um. Até nenhum psicólogo consegue fazer você trazer uma fórmula mágica para você refletir, para você entender e sair de lá do que seja um mês de terapia, sair de lá curado. Não, você vai se curar de tudo isso, até os pacientes de depressão, né? Você só vai se curar, o próprio psicoterapeuta, psiquiatra, ele fala que você só vai se curar, só vai sair da depressão o dia que você quiser. Então, cabe a nós refletir sobre nós mesmos. O maior conhecedor da nossa mente somos nós mesmos, porque para o psicólogo você não vai falar o que você pensa, muitas vezes, principalmente se for um pensamento aí pesado, um pensamento que você se sinta vergonha de ter. Mas para você pode falar. Dentro de você pode refletir. E aí, o que você tem feito para tentar mudar, para tentar ser uma pessoa melhor? Eu acho que a reflexão que fica é essa. E para a gente sempre tentar buscar crescer e evoluir internamente. E fazer as coisas que realmente estão dentro da nossa vontade, não se deixar influenciar por coisas externas. Eu acho que o principal que fica é isso. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, eu já ia falar, pode fazer suas gratificações. Deixa eu colocar aqui o livro que eu tirei uma boa parte da palestra, chama As Dores da Alma, é uma psicografia do Espírito Hamed pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Basicamente foi a partir da página 43, o tema é solidão. Isso eu acho bem legal, sempre a gente dá referência, né, para as pessoas saberem que isso aqui a gente não... Não, a gente pegou referência idônea para poder embasar o que a gente está estudando na noite de hoje. Então, isso é maravilhoso. Doutora Irvênia, cada página que ela lê, ela dá referência embaixo. Então, isso é muito interessante, né? Para a gente mostrar que aquilo que você está falando tem base. Seja científica, filosófica, religiosa, mas tem base. Isso é importante. Isso tem base. E se nenhum de vocês tiverem, eu agradeço aí a atenção de todos nessa uma hora e pouquinho aí da gente falando, aguentar a gente falando tanto tempo aí. Espero que eu tenha conseguido trazer algo que faça vocês talvez mudarem o rumo dos pensamentos que vocês estão, entender, começar a pensar um pouco mais sobre a própria vida e o rumo que você está dando nela. Que a gente reflita e entenda que não são só as coisas materiais que vão... que a felicidade não está só nas coisas materiais, a felicidade está em quem você realmente é. E quem você realmente é, uma pessoa que você se orgulha? Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Oi? Então, vai fazer a oração? Mas eu ia cantar. Depois vai dançar Michael Jackson. No final. Vai ser depois no final? Então tá. Vou dançar Michael Jackson. Vai ter violão. Então, gostaria de também agradecer os amigos, agradecer o Marinho, agradecer a oportunidade de estar compartilhando com você aqui. É uma honra para nós, né? Foi muito gostosa a reflexão da noite, né? Nos faz pensar de maneiras, né, diferentes, a gente enxergar, porque muitas vezes a gente fala solidão, a gente pensa de um casal que se separou. Não, tem um negócio muito mais complexo envolvendo isso, e é importante a gente trabalhar, entender e estudar esse tema. Foi muito legal mesmo. Gostaria de agradecer aos amigos presentes na noite de hoje, e que Jesus nos abençoe, e até uma próxima, se Deus quiser. Assim seja. Agradecer
imensamente o carinho e a companhia de todos, vocês também, parabenizar Obrigado. o Marinho pela excelente reflexão, agradecer a oportunidade de compartilhar com nós esse momento também, e que a gente consiga sempre ter pensamento elevado e lembrar que o remédio para tudo é Jesus. Sim. O remédio para todas as aflições é Jesus. O consolo, tudo que nós precisarmos está na palavra dele, está na sua presença. Por mais que nós estejamos nesse momento de solitude, nós nunca estaremos sós, porque lembramos dele quando ele foi para a cruz. Ele estava ali sozinho, abandonado de certa forma pelos seus apóstolos, aqueles que o seguiam, e ele entrou nesse estado de solitude, que era apenas um retiro, mas ele nunca esteve numa solidão patológica, porque ele tinha dentro dele a sua fé, a sua moral, e tinha Deus guiando todos os seus passos, para que ele pudesse guiar a humanidade através do seu exemplo. Então nós pegamos com base esse momento que foi ali para qualquer um de nós, como eu ainda brinquei, acho que foi a partir disso que eu tive uma reflexão. Se eu estivesse passando pelo plano de reencarnação de Jesus e falasse para mim, se você fizer tudo certinho, você vai ser crucificado, eu entraria em pânico. Agora ele não, ele tinha plena convicção de tudo que estava acontecendo e que ele não estava só em momento algum. Ele estava sempre com Deus ao seu lado, assim como todos nós estamos. Nós nunca conseguiremos ir tão longe quanto Deus não possa estar ao nosso lado. Mas nós podemos nos tirar da frequência de pensamento ao ponto de achar que Ele não está com nós. Então nós nunca estaremos sós, independente do nível de pensamento obsessivo que a gente possa estar, independente das condições desfavoráveis que a gente possa estar, nós nunca estamos sós. Lembramos isso com muito amor. Jesus possa abençoar a todos vocês, tenham muita luz, muita paz e muito amor em suas vidas e a companhia de Deus nesse momento que Ele está orando e vigiando por todos nós. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Pode dançar, meu amigo. Essa música tem uma história. Essa música, a pessoa que cantou essa música que eu ouvi, eu fiquei muito magoado com ela, porque um padre, uma certa pregação dele, ele tirou sarro do Chico, e eu fiquei muito magoado com ele, com essa situação. E no final da vida dele, tomado pelo câncer, ele, já mais emotivo, ele cantou essa música, e essa música me fez dissolver a mágoa que eu tinha dele, porque eu tinha uma mágoa com ele, E quando ele cantou essa música já no final da vida dele, ele mostrando, isso me fez refletir muito sobre essa palestra. Por isso que eu decidi ler ou cantar. Um dia a gente pode até ensaiar com violão, que é uma música um pouco dedilhada, sabe? Sobre a história de uma pessoa que buscou nos prazeres materiais, na vida mundana, na felicidade virtual, de Facebook, o que for, o prazer, e sentiu a verdadeira solidão, aquela solidão que doeu, e ele voltou para os braços do Pai. E quando ele cantou essa música, eu volto até hoje e me emociono com a música, porque a música é maravilhosa. Ele conta a história que é nossa. A gente busca muitas vezes os prazeres mundanos, esquecemos de Deus, mas Ele sempre está do nosso lado. Como o Diego falou, aquele filme A Cabana, a pessoa indagando Deus, que toma a forma daquela senhora morena, mas você abandonou Jesus na cruz, e ela mostra a mão para ele, e a cicatriz do cravo também junto ali no braço de Deus, sobre aquela imagem daquela senhora. Então, nos mostrando que Ele não nos abandona. E você pode errar, você pode escolher um caminho errado, você vai voltar para o colo dele, e ele, se sentir aquela solidão, você vai voltar para o colo dele, e ele vai te abraçar. A história do filho pródigo. Sai para o mundo, volta, pede o colo do pai, e ele o abraça novamente. E essa música, ela diz assim, uma música maravilhosa,
A letra dela é do Padre Zezinho. Ela fala assim: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho, em tua casa repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Na edição eu tiro.